Nós vamos ler essa manhã o versículo 38 e 39. Eu vou ler na versão Almeida século 21 este verso. E aí os demais que eu vou citar durante a mensagem, a gente vai ver na versão NAA, tá bom? Então, João 1:38 diz assim a palavra do Senhor. Voltando-se e vendo que o seguiram, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles lhe disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: vinde e vereis. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tua palavra que o Senhor nos deixou, a Bíblia Sagrada, que possamos então essa manhã ouvir a tua voz, Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nós, que de fato possamos ouvir a tua voz através da ministração da palavra. Eu peço assim em nome de Jesus, amém. Tem alguma coisa pegando aqui no fio? Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Muito bem. Quando o evangelista João escreve essa palavra, ele tem em mente um objetivo. Ele, no final desse evangelho, diz que essa palavra foi escrita para que aqueles que lessem, tivessem contato com esse evangelho, pudessem crer e assim acreditar que Jesus Cristo era o Messias, o escolhido do Senhor, aquele que viria para salvar o povo. Esse era o objetivo deste evangelho, que é um dos 4 evangelhos que temos na Bíblia Sagrada, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos que a gente tem como os sinóticos, ou seja, que tem a mesma visão, o mesmo propósito, alguns especialistas dizem que esse evangelho de João é um complemento, é algo que vem para dar mais informações e não invalida esses outros evangelhos, mas sim nos dá mais atitudes que Jesus teve diante das dificuldades da vida que ele teve aqui na terra e seu ministério terreno. Então é um livro muito precioso. E o contexto que nós lemos em João 38 e 39 está dentro dos chamamentos dos discípulos, quando Jesus estava escolhendo os 12 para andar com ele. Dentre esses 12, João, o que escreve-nos, ou que nos escreveu, o discípulo amado, aquele que Jesus tinha mais próximo. Um parênteses aqui, você pode ter muitos seguidores aí na rede social, mas nem todos são seus próximos. Então, preste atenção como Jesus lidava. Dentre os 12, ele tinha alguns que andavam mais próximo deles, e esse era João, o discípulo amado. Que privilégio ser chamado assim por Jesus, aquele a quem Jesus amava. Também, se você já viu, se você não viu, eu quero te dar um alerta aqui essa manhã. Se você ainda não baixou aquele aplicativo The Chosen, você está perdendo preciosidades. Você está perdendo a poder assistir ali aquela série que mostra daquela época de Jesus, algumas visões que a gente tem fantástica. E a 2ª temporada mostra exatamente esse momento em que João está coletando as informações para montar este evangelho. E como é impressionante, como quando ele estava com Jesus, ele ia prestando atenção no que Jesus falava, como Jesus lidava nas situações, e isso também aumenta a nossa fé. Mas, agora que a gente leu a palavra, no versículo 38, se você colocar os olhos, Jesus faz uma pergunta muito intrigante. Que desejais? Se a sua Bíblia é daquelas Bíblias que tem as palavras de Jesus em vermelho, essa parte está marcada. Se a sua Bíblia não tem essa marcação em vermelho, se você quiser anotar aí, essa pergunta, o que desejais, é o próprio Senhor Jesus que faz. Há dois pretendentes que estavam querendo seguir a ele. Engraçado, quando eles se aproximam de Jesus, Jesus não pergunta qual é o currículo deles. De onde vocês vêm?
Quem são seus parentes? Quem são aqueles que você conhece? Qual que é a sua escolaridade? Jesus pergunta: o que você deseja? O que vocês desejam? Ou na sua versão de Bíblia, o que vocês procuram? Jesus está preocupado com o que está em nossos corações. Aqueles que se dispõem a seguir Jesus têm que responder essa pergunta: o que está no teu coração? Se você parar para pensar, é uma pergunta que não dá para dar uma resposta muito superficial. Não dá para responder simplesmente. Jesus quer, de fato, desvendar o que está lá dentro. E o coração é onde tem as fontes da vida. A palavra vai nos alertar a isso. Em Provérbios 4, 23, o que diz a palavra do Senhor? De tudo o que se há de guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração, então, é esse ambiente onde as fontes da vida se reverberam. O nosso coração é o que demonstra a nossa identidade. O nosso coração demonstra o que nós desejamos. E o que nós desejamos, então, reflete o que nós buscamos. Essa mensagem é baseada, inspirada num livro fantástico de James Smith, Você é aquilo que ama. E ele começa, então, falando sobre esse versículo, que Jesus pergunta: o que deseja? O nosso coração, ele diz, o James Smith, que é como uma bússola e um motor. Ou seja, ele é tanto aquele que dá a direção, quanto aquele que nos motiva a buscar uma meta, a buscar um alvo. Nosso coração, então, tem essa multifunção. Não sei se você já teve a experiência de deitar-se para dormir. Está tudo bem, o dia de trabalho foi ok, você se alimentou bem, os seus estão bem, seu carro está na garagem e você não consegue dormir porque parece que seu coração está um turbilhão de coisas, vários pensamentos tomando ali o teu sossego e você não consegue, então, descansar. Nosso coração, então, tem essa capacidade de nos mover e também não nos deixar descansar. E por quê? James Smith cita, então, Agostinho de Hipona, dizendo que o meu peso é o meu amor. O que isso significa? Que um peso não simplesmente puxa algo para baixo. Olha que ele fala isso antes da tal da lei da atração física. Tem coisas que sobem. Por exemplo, o fogo sobe, porque o seu peso o puxa para onde que ele é próprio. O óleo, se você jogar o óleo na água, ele logo vai para cima dela, porque o peso lhe puxa para onde ele é próprio. E se você jogar a água no óleo, o que ela faz? Ela afunda, porque o peso lhe é próprio. E assim é o nosso coração. Se você está em um lugar impróprio, você está inquieto para voltar à área de descanso. Assim é a nossa vida também. Quando não temos, então, o nosso alvo, o nosso descanso, nós não nos aquietamos. Isso acontece tudo dentro do nosso coração. Nosso coração é onde moram os nossos amores. Falar disso na época dos namorados, né? Se Jesus perguntasse para você o que você deseja, não pergunta isso para tua esposa e para tua namorada não, porque você pode arrumar um problema hoje. Mas quando Jesus pergunta isso, não é essa forma de clientelismo. Sabe aquele toma lá da cá que a gente tanto critica? Não é essa barganha com Deus. Ah, se o Senhor me der isso, eu te faço aquilo. Isso é um tipo de religião de troca que não interessa a Jesus. Mas se você já teve o privilégio de receber algo que você tanto queria. Eu me lembro quando fiz 18 anos, algumas semanas atrás, eu tive o privilégio de ganhar um carro. Uau! O que um jovem mais quer? Um carro. Só que eu não tinha habilitação ainda. Que desapontamento. Você ter um carro e não poder usá-lo. Não poder ter a liberdade de sair, passear. Só que o que eu fazia? Eu entrava naquele carro e ficava
admirando, eu adorava aquele carro, eu amava aquele carro. Um Gol quadrado, 1.6, 5 marchas, já contando com a ré. No documento a cor era azul, mas na vida real era um verde piscina. Eu amava aquele carro. Carro bom, esse negócio de motor Renault, motor Mercedes, BMW, não está com nada. O bom é o motor 1.6 AP, aquele que não quebrava. Aquele carro era, então, para mim, um amor correspondido. Ou seja, o que eu mais queria, eu consegui. O que eu mais desejava, então eu alcancei. E o que fazer, então? Agora que o meu amor estava alcançado, a minha meta estava cumprida, eu queria sair, ter liberdade, passear. E como eu passeava, irmãos e irmãs. Saía daqui do ABC, ia lá para a zona sul de São Paulo. Domingo depois da igreja, só para tomar um sorvete com a Raquel, a amada. E voltava para o culto à noite, aquele carro não quebrava. As 2 vezes que ele parou, foi porque a equipe ele calculou mal o pit stop e acabou o combustível, mas de resto não quebrava. Só que aquilo foi perdendo um pouco a cor. Aquele verde piscina já ficava meio um verde musgo, desbotado. Já não servia mais, por quê? Eu queria algo melhor, algo maior, não tinha um descanso, um contentamento. E com isso nos mostra que o nosso coração, ele deseja algo que não tem uma satisfação. O nosso coração, então, nesse turbilhão de coisas, de pensamentos, nessa busca desenfreada por agradar a si mesmo, ele então não tem descanso. E Jesus fez muitas perguntas assim: o que você deseja? Ou, vocês vão mesmo me seguir? Ou para Pedro, ele pergunta: tu me amas por 3 vezes? Como Jesus está preocupado em ordenar esses amores do nosso coração. Jesus então está preocupado com o que está movendo a sua vida, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus intentos. Jesus então ele quer realinhar esses pensamentos, ele quer que você tenha então um equilíbrio, um descanso nele, porque ele que tem que ser a fonte da sua vida. Ele que tem que ser então a fonte da minha vida também, e nele que temos que encontrar a paz. A pergunta aqui então, dessa manhã, baseada nessa pergunta de Jesus, eu quero que você analise o que tem pesado no teu coração, o que tem tomado um espaço tão grande na tua vida, o que tem tido peso de glória ou peso de morte em teu coração. Essa frase do ursinho Pooh, quem citou foi o James Smith, dizendo assim: às vezes coisas tão pequenas ocupam um grande espaço em nossa vida. Às vezes coisas tão tidas como insignificantes para muitos, mas para você tem um peso, né? É mais ou menos na escola. Aqui os jovens vão lembrar disso, né? Os jovens como eu. Quando você estava lá com seus amigos, e aí ficava aquela zoação, né? Um brincando com o outro, mas quando falava da mãe, aí dava briga. Por quê? Porque era um peso aquilo. Ali você não aceitava aquele tipo de situação. Ali para você era uma questão de honra. E o que está então no seu coração? Recebendo a honra. O que está pesando a esse ponto de você ter essa adoração? Pensamentos, intenções podem ser coisas boas. Agostinho de Hipona, citado naquele livro que eu disse, diz que o amor nos eleva para esse lugar. Teu espírito eleva a nossa humildade para longe dos portões da morte. Em teu prazer está a nossa paz. Ele orando, se confessando a Deus, diz palavras lindíssimas, dizendo que o amor dele está na paz do Senhor. Ou seja, o que ele busca, o que ele deseja é a paz do Senhor. Mas muitas vezes esses nossos desejos, anseios, podem ser
algo que nos afasta de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2 e versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Paulo então alerta aquela igreja que há uma luta no coração, há uma luta na mente, nos nossos pensamentos, sobre coisas que são do alto e coisas que são terrenas. Há uma briga espiritual. Então ele diz com ênfase que nós devemos fazer morrer, ou seja, não alimentar mais as coisas da carne, e sim alimentar as coisas espirituais. A pergunta é então, o que nós estamos alimentando o nosso coração? O que nós estamos colocando de frente para os nossos olhos? O que está entrando na nossa vida? Essa é a pergunta. O que então estamos enchendo o nosso coração? Coisas boas ou coisas ruins? Pensamentos bons ou pensamentos ruins? Mais uma vez, Paulo, a igreja de Filipos, agora, em 4:8, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, isso ocupe o seu coração e a sua mente. Precisamos, então, ter isso em mente, como Paulo nos alerta. Coisas terrenas como imoralidade sexual, impureza, paixões. A paixão não é ruim. Paixão por fazer o bem, paixão pelas almas perdidas, por missões. Paixão, ela pode ser algo que agrada ao Senhor, porque é aquilo que nos eleva, que nos move com rapidez ao objetivo, e muitas vezes nós fazemos sem pensar duas vezes. Essa é a paixão. Esse é o sentimento em que os namorados, os crushes, só para explicar, para os mais velhos, os crushes é que os jovens falam que é a nossa paquera de antigamente. É o que nos leva a querer estar só com aquela pessoa. Todo momento, Chega o SMS não, chega o WhatsApp, você fala, é a amada. Não, é só a TIM te cobrando. Essa paixão muitas vezes nos fica canalizada. Se a bússola do coração ajustada e realinhada para o objetivo certo é muito boa. Mas quando então se torna ruim? Quando um pensamento se torna um ídolo? Quando então ele é acrescentado a ele a ganância? Quando então a busca pelo dinheiro se torna algo ruim? Quando se coloca o amor ao dinheiro acima de todas as coisas. É o que Paulo também nos alerta. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Desta forma, então, nós podemos transformar em nossos corações coisas boas, coisas piedosas em ídolos. E o que são os ídolos, irmãos? Pesquisando um pouco sobre isso, o Timothy Keller tem um livro chamado Deuses Falsos. E lá, pelas tantas, num capítulo de como criar um Deus, ele diz: o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber, qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida, que se você perdê-la, provavelmente você vai achar que a sua vida não é mais digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle. O ídolo tem uma posição a ponto de você querer investir a maior parte do seu tempo naquilo, sem pensar duas vezes. Um ídolo, então, é aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Podem ser pensamentos, podem ser coisas que eram em sua origem boas, mas depois se transformam a ponto de tomar toda a preeminência e preencher
todo o seu coração. Quando Jesus pergunta, que desejais? Ele quer saber isso. Se realmente você deseja o segui-lo, ou se tem alguma coisa aí, algum ídolo, alguma sombra em seu coração, ele quer revelá-la. Em certa feita, Jesus diz a um daqueles que estavam, que ele pretendia que o seguisse, dizendo, vem e segue-me. E a resposta é, Jesus, espera só eu resolver algumas coisinhas aqui, ou espera só eu terminar algumas coisas e depois eu te sigo. E Jesus não aceita esse tipo de situação. Não aceita por quê? Porque Jesus, sendo o próprio Deus, como o evangelista João nos ensina, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, então, como Deus, quer o seu coração por completo e o meu também. Ele quer, como diz o salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Jesus não quer, então, que você fale, Senhor, Senhor, mas que o seu coração esteja longe dele. Ele, então, é aquele que quer que os seus desejos, que os seus anseios sejam totalmente direcionados a ele. Só que um ídolo nos cega. Um ídolo nos faz pensar que se nós não o alcançarmos, ou se nós perdemos ele, nossa vida não faz mais sentido. A Elise Fitzpatrick, em seu livro Ídolos do Coração, ela vai mostrar a história de Jacó e Raquel. Se você não está familiarizado com essa passagem, está lá em Gênesis 29, 30 e assim por diante. Depois você pode ler essa passagem. Mas o que acontece? Raquel era linda. Isso não é novidade, né? Preciso ganhar alguns pontos dessa manhã. Raquel era, de fato, alguém que não tinha muitos problemas. Tinha beleza, tinha uma família, tinha posses. E aparece Jacó na vida dela. Jacó, quando a vê, fica apaixonado. A paixão queima o seu coração. Ele tem que trabalhar 14 anos por ela e ele trabalha tranquilo, como se um ano fosse um dia. Essa era a tal paixão de Jacó. Mas depois, quando eles já estão casados, com a sua família, com suas terras, ela diz a Jacó, me dê filhos, senão morrerei. Raquel, então, já está com o coração longe do Senhor. Raquel, então, já acha que ter filhos é mais importante do que ter a sua família, ter o seu Deus. Ou seja, no seu coração, aquele ídolo que é um desejo positivo de fazer família, de ter filhos, mas as pressões, aquilo que invade o coração, a Bíblia afirma que Raquel teve inveja de sua irmã Lia. Então não era um sentimento bom, era um sentimento pecaminoso. Irmãos, irmãs e amigos, a Bíblia afirma, e não tem como fugir disso, todo o pecado gera morte. Todo o salário do pecado, o seu pagamento é a morte. Então qualquer pensamento ruim que se torna um ídolo vai nos afastar, porque a morte é isso. A morte nos afasta. Então Raquel diz, me dê filho, senão morrerei. Jacó fica nervoso, dizendo, estou eu agora no lugar de Deus? Estou eu agora decidindo a sua vida? Então, no livro, a Elise vai citar João Calvino, dizendo que Raquel, ela está reverberando o seu coração o que aprendeu do seu pai Labão. Quando Jacó, o enganador, decide então passar a perna em seu sogro, Labão, fugir dali, porque tinha sido enganado por ele, o que Raquel faz? Pega os ídolos de seu pai, coloca na bolsa e vai embora.
só mostra que o coração dela era idólatra. Ou seja, o coração dela já estava tomado por algo que ela se dizia: será que nessa nova terra terei segurança? Será que nessa nova terra serei bem cuidada? O que vou fazer então? Vou seguir os ídolos de meu pai, porque eles podem me dar segurança. E é isso que os ídolos do nosso coração nos prometem. Prometem prazer, prometem segurança, prometem coisas que no começo podem até ser satisfatórias, mas depois já não servem mais. Na sua casa, que você está idolatrando. O seu coração, que está então tomando peso de honra. Os nossos filhos, assim como Raquel imitou seu pai, se dedicando aos ídolos, o que os nossos filhos estão vendo em nossas vidas? Será que estamos refletindo um coração que é entregue somente e exclusivamente a Deus? Ou tem mais alguma adoração que não reflete a glória do Senhor? Porque os desejos podem ser diversos. Por dinheiro, por prazer, por ganância, né? Quando Jesus faz aquele pedido aos discípulos, o que desejais? Aquela pergunta, o que vocês estão buscando? Serve para nós o que nós estamos buscando e os nossos filhos estão vendo. O que nós estamos, então, dedicando à nossa vida? É a carreira de sucesso? É a glória para si mesmo? Quais têm sido as nossas motivações? O que o nosso coração está apontando e sendo combustível para que assim a gente busque? Precisamos então saber que o nosso coração é essa fábrica de ídolos e os nossos filhos nos imitam. E a nossa adoração, ela reflete então, em forma litúrgica, aquilo que nossos filhos estão vendo. Nesse momento estamos numa liturgia em que vocês estão sentados e eu aqui falando. Mas e no café? Onde estão todos no mesmo ambiente, conversando. O que está o seu coração mostrando nessas liturgias? Porque essa adoração de culto de domingo, ela acontece como um reflexo da sua semana. O que você adora durante toda a semana para vir aqui e junto com os irmãos poder então levar a Deus um louvor, ouvir a sua palavra. O culto do domingo é reflexo de nossas vidas, irmãos e irmãs. Precisamos então sondar os nossos corações e ver o que estamos praticando durante a semana. O que está tomando conta do nosso coração. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 28, diz assim: onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles se levantam, se é que podem salvá-los na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades. Deus questiona então Judá sobre, na hora da aflição, onde está o teu amuleto? Onde estão os teus deuses? E a pergunta é, o que tem então sido o nosso pensamento que nós estamos idolatrando? Quem tem sido o nosso bezerro de ouro? Quem tem sido aquele que a gente está prestando culto? É o Senhor nosso Deus de forma integral? Porque se não for Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, não serve. Deus quer então nos falar que Ele gosta de exclusividade. Nesse contexto de Jeremias 2, ele diz, me lembro de Israel quando estávamos enamorados. Na sua mocidade, como você era fiel, Israel. Mas agora você cavou cisternas, buracos, onde não retém a água, e você está indo beber em fontes de água suja. Quando Deus se apresenta para nós como a água da vida,
como uma fonte da água da vida. Porque nós deixamos isso de lado, então, buscando em caminhos que não satisfazem totalmente o coração. Esse é o alerta de Deus para nós essa manhã. O que está tomando conta do nosso coração? O nosso coração é aquele que é enganoso. Jeremias 17, 9 e 10 é um texto bem conhecido. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e extremamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Sabe qual é a resposta? Versículo 10. Eu, o Senhor, aquele que sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus é aquele que sonda os corações, que sonda a mente. E Ele pode te mostrar que os seus pensamentos, que os seus desejos, que os seus objetivos agradam a Ele. Mas nós muitas vezes queremos tomar o lugar de Deus e somos os sondadores de coração. Ah, aquela irmã olhou para mim meio torto. Aí você começa a imaginar e a sua mente vai longe. Ah, aquele irmão está conversando com o Davi muito. Eu que apresentei o Davi para ele, agora eles estão mais amigos que eu. Como isso pode? Então a gente vai querendo sondar os corações sem saber os fatos. A gente vai então tomando ações do que a gente acha que está acontecendo. Isso nos deixa maluco. Achar que o outro está pensando algo de você porque olhou de uma forma, ou porque ele foi com a roupa que você, aquela cor de roupa que você não gosta, você acha que está te provocando? Como assim? É Deus que sonda os corações. É Deus, então, que esquadrinha a nossa alma e pode mostrar se os nossos caminhos são bons ou maus. E essa manhã, a pergunta é: o que Deus tem te falado sobre o que está no teu coração? O que Deus tem demonstrado a você que tem tomado conta e tempo em sua vida? Os ídolos, eles têm a capacidade de nos cegar. Sabe quando Paulo diz à igreja de Coríntio, no capítulo 4, na segunda carta, capítulo 4, versículo 4, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. Os ídolos têm essa capacidade de nos cegar também. Por quê? Eles não querem que você o confronte e assim o deixe de lado. E assim pare de adorá-lo e se volte a Deus. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que o seu coração está refletindo? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus. Mas com o pecado, isso quebrou essa imagem. Então você e eu, nós, aqueles que então demos um passo de fé, e como diz o evangelista João, aqueles que o receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber os que crerem em seu nome. João 1,12. Ou seja, não são todos que são filhos de Deus. Passamos então de criaturas de Deus para filhos de Deus à sua imagem. E agora então temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Por quê? Porque refletimos a glória dele como o unigênito do Pai. Isso é maravilhoso. Unigênito, único que foi gerado. Jesus não foi criado. Jesus é o próprio Deus porque foi gerado dele e se encarnou e habitou aqui nessa terra.
A palavra que João, o evangelista, usa é tabernaculou entre nós. Que maravilhoso isso! Jesus, então, é o unigênito de Deus, o gerado de Deus. E nós, como criação de Deus, muitas vezes estamos querendo essa glória, querendo, de fato, nosso coração está querendo os aplausos, está querendo se mostrar mais importante que Jesus. Coisas boas, pensamentos bons, as orações podem se tornar em problemas. Quando isso acontece? Quando nós oramos, ensaiamos aquela oração bonita, Senhor Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e nosso coração está longe. Quando a nossa boca fala, só que o nosso coração não está refletindo o que está lá dentro. Se Jesus te perguntasse o que você deseja, e eu fiz essa pergunta para o meu filho de 11 anos. Falei, filho, se Jesus se virasse para você e perguntasse o que você deseja, eu não quis fazer essa pergunta para a Raquel, né? Porque eu poderia ter um problema, eu fiz para ele. E ele falou assim, sabedoria. E eu pensei, acertei. Missão cumprida. Aí pensando melhor, né? Sabedoria, estranho isso. Você está lembrando da história de Salomão, né? Que pediu sabedoria e foi o homem mais rico do mundo. Isso não vale. Deus conhece o coração. Não faz esse joguinho com ele. Deus conhece a sua vida. Sabe o que você deseja? Está ocupando o lugar dele. O que está refletindo, então? A imagem de Deus está refletindo as suas atitudes? Você está reverberando o que lhe é próprio? A tua árvore, como Jesus diz, está dando bons frutos? Ou o fruto está seco? A resposta que damos a essa pergunta de Jesus é o que está no nosso coração. Mas Ele quer a verdade da sua vida. E é a hora da verdade. A resposta, então, daqueles que estavam seguindo é muito interessante também. Rabi, mestre, onde te hospedas? Eles querem saber onde Jesus está morando. Interessante, Jesus responde, vinde e vereis. Deus quer relacionamento com você. Deus quer que você acompanhe Ele. Que resposta interessante, né? Vinde e vereis. Venha comigo. Aí você pode pensar nessa sociedade imediatista, né? Jesus, me fala aí qual que é o tutorial do vídeo, me fala aí qual que é o vídeo no YouTube para eu assistir e já aprender tudo. E já ir para aquela parte de bênção, prosperidade, de vida eterna. Né? Não teve um camarada que chegou a Jesus dizendo, o que eu faço para ter essa vida eterna? Só que ele era muito rico e o seu ídolo era Mamon. Então Jesus, infelizmente, contou uma história triste para ele, demonstrando que ele não estava querendo seguir Jesus. Ele queria só o que Jesus podia dar. Mas Jesus quer com você e comigo relacionamento. Quer que você o visite. Quer que você tenha a consciência de que Ele tabernaculou entre nós. Que Ele está com você. E onde estão 2 ou 3 reunidos em nome dEle, ali Ele está. Amém? Com um propósito, com a finalidade de adorar, Ele está aqui conosco. Esse é o nosso Deus que habita conosco e através do Espírito Santo habita em nossos corações. Só que quando o evangelista escreve Rabi, que quer ser mestre, ele está dizendo que aqueles lá estão numa posição de inferioridade a Jesus. Ele é o meu mestre. Eu lembro daquele filme, Karate Kid, A Hora da Verdade. Sabe aquele que a gente assistiu em fita cassete? Você falar isso para um jovem, ele vai achar que você está xingando ele hoje, né? Imagina rebobinar a fita para assistir o filme de novo. Não ia ter paciência para isso, os jovens de hoje. Mas no Karate Kid, A Hora da Verdade, o Daniel San, cheio de vontade de aprender os golpes, né? E o senhor Miyagi, sempre dando aquele break. Não, primeiro você precisa treinar. Primeiro você precisa aprender
Ele queria já logo ser o faixa preta, já dar o golpe final. Então o Sr. Miyagi quer ensinar a Daniel San, a técnica da garça. Sabe qual é a técnica da garça? Daniel queria aprender. Como é que faz isso? Funciona? O Sr. Miyagi diz, se treinado, não tem defesa. Mas primeiro é preciso aprender a ficar de pé, depois a voar. Esse foi o ensinamento de Sr. Miyagi para o Daniel San. E foi o golpe que venceu o Cobra Kai. Foi o golpe final mesmo. Mas primeiro ele precisou passar pelas etapas do treinamento, pelas etapas da vida. Jesus então quer relacionamento para te ensinar como você deve seguir aqui nessa terra. Não adianta pular etapas, irmãos e irmãs. Haverão dificuldades, haverão desertos de sequidão, mas isso vai preparar o nosso coração e nos mostrar que nós não temos em todo o tempo que ser satisfeitos. Que nossos desejos não serão satisfeitos em todo momento por Jesus. A pergunta que Jesus te faz, o que você deseja, muitas vezes não vai ser a resposta que você quer ouvir. Jesus, que eu possa abrir a minha conta agora do aplicativo e está tudo positivo. Queria $100 mil. Lembra do Pica-Pau? Quando $100 mil, qual que vai o pensamento? Mulheres, dinheiro, mulheres, mansões, mulheres, iates. Jesus não vai te dar isso. Isso provavelmente vai te afastar dele. Ele quer relacionamento. Ele quer você e eu por inteiro. Ele quer o teu coração. Meu jovem, tome cuidado com as paixões desse mundo. Não aceite o convite de ir para o banco de trás do carro, porque quero que você pense nisso. O tabernáculo de Jesus está ali atrás. Vença as paixões. Vocês são fortes porque venceram o mundo. Filhinhos, se livrem dos ídolos. Se livrem das paixões. Coloquem o seu coração no rumo certo. E eu termino porque hoje já falei mais do que o meu tamanho permite. Que os nossos desejos sejam condizentes àquilo que nós somos. Eu afirmo para você essa manhã, você pode ser filho e filha de Deus. E tendo um pai como esse, há coisas muito melhores do que os prazeres momentâneos da vida. O que Jesus nos promete é maior do que qualquer aflição que a gente passa por aqui, porque tem peso de glória. E falando em peso de glória, eu termino com C.S. Lewis. Em seu livro, dizendo que nós nos contentamos com muito pouco. Se compararmos as promessas dos evangelhos, me parece que Deus considera os nossos desejos fracos e não fortes. Somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança que brinca nos castelos de lama, na questão insalubre, porque não quer aceitar o convite da promessa de brincar nos castelos, num passeio de feriado na praia. Esse é o convite que Deus faz a você. Ele quer que a sua vida, o seu coração, a sua alegria seja direcionada a Ele. E terminando esse capítulo, o evangelista vai dizer: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Você é filho e filha de Deus. Você tem direito a ter mais. Você tem direito a ver os anjos de Deus subindo e descendo no Filho do Homem. Lembra da história de Jacó e Raquel? Jacó viu a escada que ligava o céu com a terra. E mesmo assim, a sua esposa estava ligada aos ídolos. Você, como filho e filha de Deus, precisa então ter o seu coração totalmente limpo, como diz Tiago capítulo 4, versículo 8.
coração limpo, que agrada ao Senhor, e assim Ele vem habitar. Os seus desejos, os seus anseios e as suas intenções serão completas nele. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ser chamados os teus filhos. Nós o que cremos em teu nome, ó Pai. Nosso coração muitas vezes está confuso, buscando coisas que parecem ser piedosas e boas, mas no final são caminho e peso de morte, ó Pai. Então nós pedimos a Deus, muda o nosso coração, realinha a nossa mente, os nossos desejos, ó Pai. Nós possamos ter um coração totalmente voltado a Ti, ó Deus. E assim lhe agradar como os filhos e filhas de Deus. Nos ajuda, ó Pai, que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Chegou a hora da verdade, ó Pai. Ache em nós verdadeiros adoradores, ó Pai, com um coração íntegro em Tua presença. Eu assim oro, não porque mereço, mas em nome de Jesus. Amém.